laticínios. Então, o nosso objetivo de hoje é estudar a constituição da matéria. Então, reparem, do que é feito a matéria. Nós vimos no início do curso que a matéria, né, é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, tem massa e tem volume. Essa foi a definição que nós vimos na introdução do nosso curso. Agora, nós queremos avaliar do que é feita essa matéria. E aí, essa discussão, ela tem instigado os homens há muitos e muitos anos. Então, entre 400 e 500 a.C., então por volta aí, vamos criar uma média, de 450 a.C., os filósofos da Grécia já discutiram isso. E lá nós tínhamos Demócrito e Leucipo, que por volta de 450 a.C. propuseram, né, que se nós pegássemos o corpo, imagine esse canetão, ele é constituído de um polímero, ele é plástico, e eu vou fazendo aqui cortes. Imaginemos que ele é constituído de uma matéria única, ok? Tem um polímero diferente, mas tem materiais diferentes inclusive, mas imaginemos que ele fosse de uma única substância. Ao fazer aqui uma série de cortes, e cada vez cortes menores, ia chegar um momento que a gente não mais conseguiria dividir. E aí eles usaram uma palavra do idioma deles, átomo, não divisível. Tá? Então, átomo, ou seja, esse A é a derivação prefixal de negação, portanto não, e tomo vem de partes. Ou seja, de exames, da medicina, a gente usa esse radical dessa palavra, o tomo, que tem a ver com partes. Tá? Pois bem, algo que não pode ser dividido é algo que é indivisível. Certo? Mas foi isso que eles propuseram lá atrás. Um contemporâneo deles, por volta aí de mais ou menos 400 a.C., é Aristóteles. Mais ou menos 400 antes de Cristo. Então aqui eu tenho Demócrito e Leucipo versus Aristóteles. Aristóteles, um outro filósofo grego, que propôs a teoria dos 4 elementos. Quais são os 4 elementos que ele propôs? Os elementos que ele propôs foram, né? Fogo, água, ar e terra. Lembrando que esse terra é minúsculo, ele não está falando do planeta, está falando do Sol, tá? Da composição do Sol. Então, fogo, água, ar e terra. E dessa mistura desses 4 elementos, ele conseguia criar a situação, por exemplo, frio, quente, úmido, seco. E dessa mistura disso tudo, desses 4 elementos e da união deles, ele praticamente explicava todas as coisas da composição para a época dele. Curiosamente, como ele trabalhava com algo que era palpável, tangível, ele conseguiu sobrepor as ideias de átomo propostas por Demócrito e Leucipo, e eles vão cair no esquecimento, tá? Eles vão cair no esquecimento. E aí, Aristóteles vai dominar, né, toda essa parte aí de explicar, de trazer uma razão para a proposta da constituição da matéria. Aristóteles, então, vai dominar isso por mais de, quase, né? Aliás, mais de 2.000 anos, é isso mesmo, mais de 2.000 anos. Mas aí na historinha nós temos um detalhe. Percebe aqui, Demócrito e Leucipo, 400 a.C. Depois, Aristóteles, por volta de 400 a.C. Olha aqui, antes de Cristo. Nós temos aí um acontecimento na sociedade que fez uma mudança em alguns paradigmas, uma mudança inclusive na forma que a gente conta as épocas, né, as eras do homem na Terra, que é exatamente o nascimento do cristianismo.
Opa, é uma aula de religião? Não, meu filho, fica tranquilo, você está numa aula de ciências, tá? Agora, é inegável a figura de Jesus Cristo como líder do cristianismo e que isso promoveu mudanças na história. Tudo bem? Estamos discutindo ciência, estamos inventando. Fique em paz, não é uma aula de religião não, fica tranquilo. Mas aí o que acontece? Ó, fogo, água, ar, terra, isso aqui dominava, e para piorar a situação, de tempo em tempo essas teorias voltam, agora eu já vou fazer você entender. Quando 400 anos depois de Aristóteles, por volta de 400 anos depois, surge Cristo. Pregou as ideias, você já sabe a história. Foi crucificado, 300 anos depois o Império Romano acaba se declarando cristão, o Império Romano era um império ainda forte e o cristianismo cresce. E aí a gente vai escutar que vivemos a Idade das Trevas. Por que a Idade das Trevas? Porque agora, sob domínio de uma religião, a ciência não conseguia crescer, a ciência não conseguia produzir. Será verdade isso? Isso é mais ou menos verdade. Na verdade existiam sim algumas restrições, porque era difícil do cientista ultrapassar algumas regras, alguns dogmas da igreja, mas existia produção de ciência sim. Inclusive, muitos dos conhecimentos que foram desenvolvidos vieram de cientistas que eram padres da igreja católica. Tudo bem? Hoje a gente usa o calendário gregoriano. Depois dá uma pesquisada, de onde vem o calendário gregoriano. Pois bem, então a ciência continuou produzindo, agora com passos mais lentos, é verdade, até que acontece uma coisa muito importante que vocês estudam na aula de história, que muda todo o cenário do mundo, né? E isso de vez em quando é mostrado para vocês como o iluminismo, o renascimento. Sabe o que muda a história do mundo? O que muda a história do mundo chama-se dinheiro, capital. O capital muda a história do mundo. Não existe ciência sem dinheiro. E a ciência está aí para atender as necessidades do capital. Bom, gravem isso na sua cabeça e vai sofrer menos. Vamos tirar um pouco de ideologia. Nesse momento, tem empresas no mundo inteiro pesquisando a cura para o Covid-19. Certo? Por quê? Porque cientistas são compromissados com o bem-estar do outro. Não é verdade? Eu até posso ter um discurso que eu quero salvar vidas, mas eu quero, na verdade, descobrir a cura, porque agora todo mundo vai comprar de mim essa cura. Tá? Tudo volta para o dinheiro. Empresas, ciência não é barato, ciência é muito caro. A empresa investe em ciência porque ela quer retorno, ela quer o dinheiro dela de volta. A gente precisa muitas vezes deixar um pouco essa visão romântica, é por isso que vai desenvolver bastante a ciência depois da Revolução Industrial de 1750. E aí nós temos um detalhezinho curioso. Não existe transformação de matéria, anote isso, tá? Não existe transformação de matéria sem que ocorra transformação ou gasto de energia. Professor, que você não estudou as reações exotérmicas. Calma lá, tem energia envolvida. Para mexer com matéria, transformação de matéria, é impossível de você pensar em transformar matéria sem transformar energia. É preciso haver gasto de energia, sempre vai ter energia envolvida nesse processo. Então, um dos problemas para que alguns países, nos dias de hoje, 2020, não são potências industriais, é porque tem dificuldades com matrizes energéticas. Sem gasto de energia, você não vai transformar a matéria de maneira simples, não. Sempre tem, você precisa realizar trabalho. Então, repare, Revolução Industrial 1750, mas o pessoal já tinha problema com combustíveis. Muitos dos combustíveis que eram utilizados, inclusive para a iluminação de cidades, era um óleo que era extraído da cabeça de algumas baleias, a cachalote, por exemplo. E cada animal dá aí 18 litros. Então, imagina o tanto de animal que você tinha que matar para conseguir reter esse líquido e depois utilizar, para depois, né, usar isso como combustível. O óleo de baleia, pode fazer essa pesquisa. Descobriram depois o carvão mineral, mas carvão mineral não tem a mesma riqueza, ou seja, não tem a mesma quantidade de carbono em todas as suas jazidas. Então eu tenho variações da quantidade de carbono e, obviamente, variações do preço, variação do potencial energético. Então, o que acontece?
surge na ciência uma demanda. Precisamos descobrir o que podemos usar como combustível para que eu possa transformar a matéria. Para que a gente saia do modo de produção manufaturado e caminhemos para o modo de produção em larga escala, eu preciso de consumir energia. Mas de onde eu vou arrumar essa energia? E aí os cientistas foram ao trabalho, arregaçaram as mangas e foram pôr fogo nas coisas, né? Eu costumo dizer que existe uma mitologia de que, enfim, o fogo foi roubado dos deuses, né? E eu acho que o fogo foi inventado pelo capeta. Porque por mais sério que seja a pessoa, se você entregar um isqueiro na mão dela e um papel, pode sair de perto. Põe fogo no mundo. Não está acreditando no que eu estou falando, não? Haja visto o que aconteceu no Brasil ano passado. Um monte de responsáveis com as queimadas pelo Brasil afora. Mas enfim. Então, o que acontece? Nós estamos agora na Revolução Industrial. Vamos anotar isso. Aqui nós demos um salto para a Revolução Industrial. Por quê? Ocorreram coisas antes da Revolução Industrial? Ocorreram um monte de coisas, mas que não são interessantes porque a gente precisa agora, não. Revolução Industrial de 1750 e o problema aqui é combustível. Eu preciso de combustível. E aí, o que os cientistas vão fazer? Eles vão se isolar e pôr fogo nas coisas. Isso queima, isso não queima. Então, se você for ir num córrego, num rio, achar uma pedra de característica sedimentar, dessas de fundo de rio mesmo, e tentar pôr fogo nela, ela não vai queimar. Bom, isso eles sabiam, eles fizeram esse teste. Só que, o que eles perceberam? Que esse fogo, algumas coisas pegavam fogo, outras nem tanto. E aí eles foram tentar entender por que as coisas queimam. E aí surge, né? A Revolução aqui é 1760. Eu escrevi 1750, põe 10 anos a mais aí que vai fazer tanta diferença. Não. Surgiu a teoria do que ficou conhecido como flogisto. O que era o flogisto? Flogisto foi uma explicação, a partir da observação de combustíveis e não combustíveis, de algo que queimava do que não queimava. Então, por exemplo, se eu pego uma madeira seca, que é combustível, dessas que você tem no fundo do quintal, e pego uma pedra sedimentar lá que foi formada ao longo dos anos no rio, deixo ela secar. A madeira pega fogo. Já a pedra sedimentar não vai pegar. Ué, mas por que uma pega e a outra não? Entendida aqui a pergunta? Bom, os cientistas foram pesquisar e eles propuseram o flogisto. O que seria o flogisto? Flogisto são substâncias que estão na composição, seria, né, algo, uma substância que estaria na composição de outras substâncias que elas eram combustíveis. Ou seja, tudo que tem flogisto queima, o que não tem flogisto não queima. Então, fácil de explicar. A madeira que você pegou lá no fundo do seu quintal, pôs fogo, queimou, tem flogisto, ok? A pedra sedimentar do rio, pôs fogo, não queima, porque não tem flogisto. Simples assim, facinho de entender. Problema que eles não esperavam encontrar um químico, que a gente dá a ele o crédito de ser o pai da química moderna. Um químico francês com o nome de Antoine Laurent Lavoisier. Então, Antoine Laurent Lavoisier viveu na França no século XVIII, período da Revolução Industrial. Lembrando que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, mas na França aconteceu uma coisinha curiosa. Esse cara, ele era muito inteligente. Então, como ele vinha de família rica, de família abastada, ele fez aquisições de ações da empresa que chamava Generali. Essa empresa, ela tinha um contrato com a monarquia vigente de fazer a coleta de impostos na França.
Então, como essa empresa coletava impostos, ela acabava tendo lucro, porque prestava um serviço e ele recebia dinheiro. Imagina um cara novo, inteligente e que teve tempo para estudar. Pois bem, eram as condições de Lavoisier. Ele tinha dinheiro, ele comprou uma coisa que era extremamente cara para a época, que é a balança. A balança é um instrumento que a gente usa para medir massa dos corpos. E ele foi utilizando a balança e fazendo um monte de experimentos e anotações dos experimentos. O problema é que essa ideia do flogismo já estava bem sedimentada. Então a pedra do rio não pega fogo porque não tem flogisto, a madeira pega fogo, o carvão pega fogo porque tem flogisto. Bom, isso estava sedimentado. O problema é que Antoine Laurent Lavoisier fez um experimento que vocês fizeram muito quando eram crianças. Por exemplo, você pega uma palha de aço, dessas, assolando, bombril, etc. e tal, e põe fogo nela. A diferença é que a gente vê a criança girando, né, aquilo pegando fogo. Lavoisier simplesmente mediu a massa do bombril antes de pôr fogo, da palha de aço, perdão, anotou a massa e pôs fogo nela. Depois ele mediu a massa de novo, para ver o quanto de flogisto havia saído, havia sido consumido. Detalhe, a massa aumentou. Como a massa aumentou, isso gerou uma estranheza. E ele foi obrigado a propor uma outra ideia, porque essa não está funcionando. E ele vai dizer então que o flogisto não existe. Que provavelmente existiu alguma coisa que estava aqui na natureza, nesse ar atmosférico, que chegou por um tempo, durante a Idade Média, a ser chamada de éter, e não tem nada a ver com o éter de petróleo. Quando você estiver no terceiro ano você vai estudar. Mas era isso. Então, pus fogo aí no bombril, numa palha de aço, a massa aumentou. Então o flogisto cai. E esse cara escreve uma lei ponderal, que ficou conhecido como lei da conservação das massas. E aí tem uma frase, eu não vou dizer que não foi ele que falou, eu até tenho um livro que está aqui na minha biblioteca, chama Tratado Elementar de Química, que foi o livro que ele escreveu, e que Marie Lavoisier, a esposa dele, traduziu para outros. Eles eram franceses, eles traduziram para mais 4 idiomas, então esse livro foi publicado inicialmente em 5 idiomas, lá no final do século XVIII. E eu ainda não terminei de ler ele, então não vou dizer. Mas ainda, até onde eu li, eu já estou na metade do livro e ainda não vi com essa frase atribuída que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas tem ideias que levam a crer nisso do livro, sim. Então, é atribuída a ele a seguinte frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por que eu estou contando essa historinha? É porque senão a gente vai dar aula para vocês assim, ó. Ah, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. Sabe o que dá a entender? Que simplesmente um belo dia eu levanto e quer saber, né? Eu ia falar uma besteira aqui. Cansei dos modelos anteriores. Então agora eu vou propor um modelo diferente. Não foi assim. Na verdade, esses caras estavam imersos em discussões, estavam naquela efervescência de conhecimento e foram compelidos a propor um modelo. Então, me perdoe, talvez a aula fique um pouco mais extensa, mais chata, mas eu preciso contar essa história. Porque no 9º ano, na minha época era a 8ª série, quando eu me apaixonei por química, eu tinha um detalhe comigo. Eu falei assim, gente, eu não posso ser um cientista, eu sou muito burro, eu não tenho essas ideias. E na verdade esses caras são inteligentes demais da conta, mas não mais do que eu e você. Nós somos totalmente capazes. Agora, basta fazer o caminho que eles fizeram. Qual caminho que eles fizeram? Se dedicar, investir o tempo, investir sobretudo mais caro, que é o tempo. Alguns investiram dinheiro. E hoje o nome deles está escrito na história. Confesso a você que eu não tenho essa vaidade de ter meu nome em livro didático, escrito na história. Mas é curioso, porque eu sou um cientista da educação em química. Pois bem, o que acontece? Ele propôs uma lei ponderal
Depois nós temos outra lei ponderal de um contemporâneo a ele, que é o Prost, que vai falar das proporções constantes. Prost ele criou a lei das proporções constantes. E aí ele vai dizer que as substâncias combinam-se entre si em proporções constantes. Então, nós já vimos leis ponderais de Antoine Laurent-Lavoisier, a lei de Joseph Prost. E aí, curiosidade, 1794, a Revolução Francesa, lembra de igualdade, fraternidade e liberdade? Ela vai eclodir em 14 de julho de 1789. Esse cara mexia com o dinheiro do rei, era um cara que acabou... teve uma série de inimigos, né? O que aconteceu? Em 1794 ele é guilhotinado, tá? Mas, nessa mudança sociocultural, inclusive onde o capitalismo encrava a sua força com a Revolução Industrial, e a ciência vai ficando cada vez mais forte, porque agora tem dinheiro e tem um propósito, surge, é por isso que a gente vai dizer que Antoine Laurent-Lavoisier é o pai da química moderna, porque ele cria-se um método de estudo, ele organiza algumas ideias que estavam soltas. A química, a ciência, a química enquanto ciência passa a ter um propósito. Qual o propósito da química? Atender os interesses do capital. Certo? Então, nós temos o seguinte. Surge um cara na história, John Dalton, que vai escrever um livro em 1803, porém o livro só vai ser publicado em 1808. Então aqui ele escreveu e aqui ele conseguiu publicar. E o que John Dalton fez? John Dalton tem uma história bem curiosa. Ele é um químico inglês, tá? Que viveu nessa efervescência de mudança socioeconômica e cultural que passou a Europa dessa época. Ele era da comunidade Quaker, que a gente aqui no Brasil trabalha com o nome de aveia, né? Aveia da Quaker. E na verdade a pronúncia é Quacre, tá? A gente escreve Quaker, mas a pronúncia é Quacre. E o que acontece? Era uma comunidade onde eles viviam isolados, com a roupa... Eu estou na dúvida se tem esse C, eu acho que não tem esse C. A comunidade da aveia é Quaker, ó. Corrijam aí, por favor. É só Quaker mesmo, não tem esse C aqui não, tá? Então ele é da comunidade Quaker, enfim, que se pronuncia Quaker. Eles andavam avessos a uma série de tecnologias, enfim. E John Dalton era tão inteligente que ele conseguiu propor a diferença entre 100 metros linear e 100 metros quadrados, comprimento e área. Você vai dizer, oh, isso é muito fácil. Não é tão simples assim não, tá? Para a época, para uma comunidade isolada, John Dalton teve um suador para conseguir provar, e com isso, quando ele conseguiu argumentar que ele estava certo e as ideias dele foram aceitas, ele conseguiu resolver um problema de conflitos internos de
a divisão de terra. Tá? E aí nós temos o seguinte: ele, vendo toda aquela efervescência cultural, científico-acadêmico, tecnológico, ele escreveu um modelo que ficou conhecido como modelo atômico de Dalton. Então, ele postulou algumas coisas. Primeiro postulado do modelo atômico de Dalton. Ele vai dizer que os átomos não podem ser criados ou destruídos. Eles se rearranjam formando novas substâncias. Então, repare, você tem uma situação, e aí, pessoal, os postulados de Dalton são 4, alguns professores escrevem 5, outros conseguem esmiuçar em 6, 4 basta. E curiosamente a gente gosta de escrever outro como o primeiro, que os átomos são indivisíveis, indestrutíveis, enfim. Mas eu não gosto de escrever como o primeiro, porque quando a gente lembra do modelo atômico de Dalton, foca só nesse assunto, e sendo que esse postulado aqui está, para mim, é um dos mais importantes. Porque tinha uma lei ponderal escrita no quadro, que a matéria não pode ser criada ou destruída. Ele vai dizer que o átomo é constituinte da matéria. Se o átomo é constituinte da matéria, ele se embasou na lei de Lavoisier para dizer que os átomos também, assim como a matéria, já que eles constituem a matéria, eles não podem ser criados ou destruídos. Que eles vão se rearranjar formando novas substâncias. Então o que ele fez? Ele está pegando uma lei que está sedimentada no conhecimento científico e embasando o modelo dele. Logo, isso é provado cientificamente. Já ouviu falar essa frase? Isso é perigoso, hein? Segundo, agora sim, vem um que eu acho que o povo gosta de escrever primeiro, mas eu acho que ele não é o primeiro. Os átomos são maciços, indivisíveis e indestrutíveis. Então ele está dizendo que os átomos são maciços, são átomos e que são indestrutíveis, porque estão pleonados, né? Já que átomo é indivisível. Tá? Ele vai dizer então que os átomos são maciços. O que é algo maciço? Ao contrário do oco, não, o que é oco? Então imagine a bola de sinuca. A bola de sinuca é uma bola polimérica maciça. Ela está toda preenchida por matéria na cavidade interna dela. Tá? E indivisíveis, que não podem ser divisíveis, e ao mesmo tempo indestrutíveis, que não podem ser destruídos. E aí nós temos outro postulado, o terceiro postulado. O terceiro postulado de Dalton vai dizer que os átomos se combinam, né? Os átomos combinam-se entre si em proporções constantes. Então, o que ele fez? Ele pegou a lei de Proust e também, mais uma vez, pegou o modelo dele e colocou dentro da lei de Proust. Olha que sagacidade do nosso inglesinho John Dalton. E a quarta, que o pessoal, geralmente quando a gente está em sala de aula olhando para os alunos, eu vejo muito aluno rindo desse quarto postulado, mas na verdade ele foi assim,
subversivo para a época, tá? Vou até colocar em outra cor aqui, ó. Quarto postulado. Os átomos de um mesmo elemento químico são iguais entre si os átomos de um mesmo elemento químico são iguais entre si, apresentando mesma massa e propriedades. E aí continua que átomos de elementos diferentes são diferentes. Aí você vai dizer assim, professor, isso é óbvio, não é. Então repara, eu estou dizendo que os átomos de um mesmo elemento químico são iguais entre si, em massa, em propriedades. E átomos de elementos diferentes também são diferentes. Aí você vai dizer, olha, isso é óbvio, não era. Nós sabíamos, nós conhecíamos o ouro, substância, e a prata, substância. A gente sabe que ouro e prata é diferente, desde quando o mundo é mundo. Agora, nós não sabemos o porquê eles são diferentes, o porquê que um é amarelo e o outro é cinza. Por que um tem uma densidade e o outro tem outra? Quais são essas propriedades? O que fazem eles serem diferentes? E aí Dalton tem a resposta. Ele vai dizer que a matéria é constituída por átomos, está aqui os 4 postulados que ele criou, e que esses átomos são diferentes. Todos os átomos de ouro são iguais entre si, com massa e propriedades, assim como todos os átomos de prata são iguais entre si, com massas e propriedades. Porém, o átomo de ouro é diferente do átomo de prata, tanto na massa quanto nas propriedades. Curioso, né? Parece pouco, mas isso foi uma evolução para a época, e aí de uma vez por todas a gente enterra aquela ideia maluca dos 4 elementos aristotélicos de água, fogo, ar e terra. E curiosamente, de tempo em tempos, essas teorias que já foram derrubadas, que já foram sedimentadas, elas retomam, e o que me assusta, com força total. Então, nós temos uma situação, me permita caminhar com vocês numas ideias. Existia uma teoria da biologia, a teoria da abiogênese, dizendo que um ser vivo não precisa de outro para se originar. Então existia até uma receita de fabricação, de produção de ratos. Bastava colocar alguns grãos de trigo num local escuro, colocar lá uma roupa usada de mulher, que após ali alguns dias os grãos desapareceriam e surgiriam ratos. Eles não conseguiram naquela época associar que o rato saiu de outro lugar e foi atrás da comida, não. E que comeu o trigo. Por isso o trigo desapareceu. O que eles acharam mais fácil? Que o trigo virou rato. Teoria da biogênese. E deu um suador para a ciência derrubar isso. E aí nós temos uma série de experimentos que vocês estudaram ao longo de ciência, que vocês estudaram na biologia, que foram utilizados para derrubar a teoria da biogênese. Certo? Mas acredite, ela de tempo em tempo volta. Quer um outro exemplo? Os terraplanistas. A Terra é plana. Nós temos uma série de fundamentos que comprovam que a Terra não é plana, que a Terra seria um oblato esférico. Entretanto, contudo, todavia, porém, todas as objeções que você tiver aí, o povo ainda, infelizmente no Brasil, teve o primeiro congresso de terraplanistas do mundo, e foi o ano passado. É nisso eu tenho vergonha. Então, essas teorias de tempo em tempo voltam. Converse com uma pessoa mais de idade, um parente, uma avó. Agora não está podendo sair de casa não, mas que está aí no seu ambiente ou por telefone, pergunta o seguinte: se coral de goiaba é o quê? Ele vai dizer que coral de goiaba é
goiaba. Ué, isso é a teoria da biogênese? Não, meu filho. Coró de goiaba é uma larva, é um inseto, um filhote ou da mosca branca ou de outro inseto. Então, como eu disse, de tempo em tempo essas teorias voltam, tá? E os 4 elementos, de tempo em tempo, também são rediscutidos. Porém, esse carinha, John Dalton, conseguiu de uma vez por todas colocar a proposta dos 4 elementos aristotélicos por terra. Certo? Pois bem, nós começamos a nossa aula às 7 horas e 20 minutos e ela tem duração até agora 8 horas e 10, porque eu tenho que ter um momento de ir ao banheiro, tirar o vídeo da internet para ele ser editado, e aí nós vamos seguir para o segundo período. Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos toda a evolução do modelo atômico de Demócrito e Leucipo, de de 450 a.C., tá? Quando surgiu a primeira vez a palavra átomo. Nós vimos a teoria de Aristóteles dos 4 elementos. Tivemos uma evolução ao longo da história, por era cristã, por evolução da Igreja Católica e ainda pela Revolução Industrial. Vimos aí a Revolução Francesa, as leis ponderais de Lavoisier e Proust, embora é só um souvenir, você não precisa preocupar com isso agora. Nós vamos estudar as leis ponderais lá na frente, quando nós tivermos com esse intuito, com esse propósito. Hoje eu só apresentei as leis ponderais para você ver a inteligência do John Dalton, porque ele pega o primeiro postulado dele e o terceiro postulado dele e encaixam dentro de 2 leis vigentes e aceitas, sedimentadas. E isso deu força para que esse modelo derrubasse a teoria dos 4 elementos aristotélicos. Um beijo, até a nossa próxima aula.